amados de Deus, vamos para mais uma escola bíblica dominical, através da revista CPAD, do quarto trimestre. E essa é a lição número 8, de 21 de novembro de 2021. E o título da nossa lição é Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Está lá em Atos, capítulo 15, os versículos 40 e 41. E a verdade prática é: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A leitura bíblica em classe. Em Atos 2, diz, capítulo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dentro da leitura bíblica em classe, também temos Atos capítulo 20, de 1 a 4, que diz: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhando-o até a Ásia, Sópatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Vamos então ao comentário de introdução. Nessa lição, veremos aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Primeiro, Paulo e o discipulado bíblico. 1. Discipulado bíblico. O princípio do discipulado da igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão, que é ir de pregar o evangelho, toda criatura, quem crê, for batizado, será salvo. Jesus que deu aos seus discípulos essa grande comissão por ocasião do seu aparecimento e despedida. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Isso já vai ser uma ação do Espírito Santo na igreja, Porque Jesus deu a grande comissão, as pessoas iam se salvar e o Espírito Santo, usando dos cristãos, dos discipuladores, iriam fazer o trabalho de ter o cuidado com os recém-nascidos na fé e firmá-los, esse novo nascido, novo nato, chamado, para os americanos chamam os born again. Então eles precisavam estar bem estruturados na palavra, para não
não perderem aquilo que já ganharam, né? Então, em Atos 2, de capítulo 42 a 47, nós vemos claramente que as escrituras, que é a doutrina, né? A oração, a prática da comunhão, né? E do serviço faziam parte do programa do discipulado da igreja. Quando a gente leu aquele primeiro versículo, lá da leitura bíblica em classe, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que é isso? É a palavra de Deus que eles conheciam, que já foi dito por Jesus, e na comunhão, né? O que é essa comunhão? Não é simplesmente a Santa Ceia. A comunhão é a interação entre os cristãos. E no partir do pão, aí sim é a Santa Ceia. E nas orações. Né? Tudo isso fazia parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, ele não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas ele mostrava como imitar. O discípulo não é simplesmente um estudioso, ele é um imitador de Cristo. Então, segundo, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ele já tinha feito isso do lado contrário, não é? Então, ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente. Né? Não adianta você ter só a palavra e não ter a prática. Então, você tem que ensinar a palavra e dar bom testemunho para que os nascidos de novo, os recém-nascidos na fé, também imitem a Cristo. Né? Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecendo de maneira teórica apenas não basta, não é? Para isso, a formação cristã ela deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Terceiro, metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Né? Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. E ao plantá-la, o apóstolo ficava ali um tempo suficiente para afirmar as pessoas que tinham se convertido, né? E depois ele mandava alguém, os colaboradores dele, o pessoal que também fazia a obra junto com ele, para tomar conta daquela igreja. Né? Enviava alguém experimentado na fé, né? Alguém idôneo, experimentado na fé. Em seu ministério, nós vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Por exemplo, Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Priscila e Áquila, aquele casal, né, que também fazia tendas junto com ele, fazia também um trabalho secular. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão, né, de interação, né, interagia com aqueles todos que se tinham convertido, de uma forma que havia comunhão e amizade entre eles. É isso que a igreja precisa hoje, né? E seus cooperadores. A lição importante aqui é destacar que a obra do discípulo envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, né? Que amem o Senhor e a sua igreja, a ponto de se doar inteiramente por ela, né?
o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, né? Segunda etapa aqui do nosso estudo. Primeiro, a pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim, né? Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos discípulos, ir por todo mundo pregar, né? Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Por isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, a igreja ela se expandiu por todo o mundo. Tá? Então, eles plantavam igreja nas casas, nas aldeias, nas cidades, né? E a igreja se multiplicava dia após dia. Segundo, o ensino, fazer discípulos. Fazer discípulo é uma ordem que o Senhor Jesus deu, ela é muito maior do que simplesmente evangelizar. Evangelizar, você proclamar a palavra, né? Ali, o segredo do evangelho não está no coração de quem, na boca de quem prega, está no coração de quem ouve, né? Então, quem faz a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, fazer discípulos, Jesus mandou a gente fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é mais do que pregar simplesmente o evangelho, evangelizar. Fazer discípulo é você mostrar uma vida prática e caminhar junto com ele, ensinando-o a imitar a Cristo, né? E voltando àquela palavra que eu já falei, o discípulo não é apenas um aluno, ele é um imitador de Cristo. Todo discípulo é aluno, mas nem todo aluno é discípulo, tá certo? Então, o discípulo é aquele que é imitador de Cristo. Então, nós precisamos discipular. A ordem de discipular é maior do que a ordem de simplesmente evangelizar, tá certo? E nós precisamos fazer isso, fazer discípulos, ensiná-los a imitar a Cristo. E para isso nós precisamos ser os primeiros a imitar a Cristo, a ser um evangelho prático. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Foi, né? Terceiro, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Terceiro, o discipulado com pessoas de outras culturas. Primeiro, a pregação para os seus irmãos. Primeiramente, o Evangelho, Jesus mandou que se pregasse aos judeus. Mas depois ele disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, né? Eles pregavam nos templos, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, porém outros rejeitavam, né? Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, né? Conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e os helênicos. Está lá em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Né? Segundo, expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios para alcançá-los, porque era a promessa de Cristo alcançá-los, né? E por todo mundo, pregar o evangelho era uma ordenança. A igreja, para os apóstolos, pregarem o evangelho toda a criatura, não só para os judeus. Primeiro foi para os judeus, sim.
Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia, Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios. Terceiro, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que à proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Está lá em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Conclusão. O discipulado, ele leva em conta a pregação e o ensino, né? Ele nos, e eu acrescento mais, o bom testemunho de quem está pregando e quem está ensinando. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Que Deus abençoe cada um.